Façam todos um excepcional dia. Olha aí, rapaz, tem lutador do UFC, tem piloto de avião, tem pastor, tem padre. Olha aí, rapaz, tá todo mundo aqui. Parece que é um momento interessante. Escreve todo mundo aí no Instagram assim, ó. É chegado o reino. Começa a cair pra dentro. Pablo, eu não tô te achando no Instagram, tô no YouTube. Você vai lá pro Instagram, você vai escrever Pablo Marcal 1. Pablo Marcal 1. Vai pra lá. Cai pra dentro aí, vamos trocar uma ideia rapidão. A gente faz o boot aqui no Instagram e eu vou colocar alguns de vocês. Eu quero que vocês escrevam o seguinte. Ainda tem 6 mil no YouTube. Vamos, moço, só fecha a janela. Fecha a janela e passa pra cá, ó. Tá meia meia agora o negócio aqui. Passa todo mundo pro Instagram e vamos fazer o boot. E antes eu vou chamar as pessoas aqui, tá bom? Conta pra mim, vocês que estão no piorando. E eu quero saber rapidamente. Vou colocar 3 pessoas na tela. E eu quero saber rapidamente o que foi transformado. Alguém pediu pra eu falar da Sharia. Talvez amanhã eu falo, tá bom? Eu vi que tem gente falando que não tem Instagram. Você tem que ter um Instagram, né? Pra você disseminar a mensagem e conectar a mensagem mais rápido ainda. Alguém falou que tá fervendo ali o coração. É normal. O coração tava fraco, aí você põe uma pressão. E aí do nada começa a bater, né? Tá certo. Vamos soltar o que tá aí dentro. Depois eu falo da Sharia, o movimento de Eger, eu vou falar pra vocês. Alguém escreveu ali, a Roberta, não gosto de Insta. Anota aí, Roberta. Quem não gosta de uma coisa vira escravo disso, tá? Tem coisas poderosas que vão acontecer na sua vida e não acontece porque você não tá com a ferramenta na mão. Lembra disso? Então abre aí. Eu vou encerrar no YouTube. A gente já tá subindo aqui para 7 mil no Instagram. Olha ele de Jardim aí, ó. Tá aí o Elias Jardim. Bora! Vai saindo do YouTube e migrando para cá. Seguinte, quantos de vocês estão no Piorando 2021 e já se decidiram a estar no 2022? Tem gente que tá bloqueado no Instagram. Eita. Ó, escreve assim, ó. Eu sou 20 em 2. Significa o quê? Que você tá no Piorando, migrando para o Piorando 2022. E eu vou colocar agora. Poxa, mano, tem aula no PLD. Hoje não, né? Hoje é que dia? Ah, tá. Eu tô vendo gente aqui, ó. Cheque aí, alguém perguntou do PLD. Deve ser outro professor lá hoje, então. Bora. Eu vou encerrar no YouTube e aí você vem pro Instagram. Fechou? Bora. Então é o seguinte. Quero que você entenda. Eu sei que tá no Instagram. Escreve assim, ó. Eu sou 20 em 2. 20 vezes 2. Você está escrevendo de outro jeito aí. É o seguinte. Eu sou 20 em 2. Então, eu vou chamar agora. Já estou chamando o primeiro. Eu quero alguém que nunca fez o Piorando e quer fazer. Quem nunca fez e vai fazer. Eu quero... Vamos lá. Alguém tomou o primeiro banho gelado hoje. Já chamei 3. Vamos ver quem vai entrar primeiro, né? Já chamei aqui. Até agora ninguém respondeu. E bom dia! E aí, Titi na área. Ok, né? Tudo bem? Eu tô ótima. E aí, Titi, bom dia. Bom dia. Entrei no 10 e 1. É nóis. Você tá onde, Keila? Eu tô em Salvador, Ilha de Itaparica, fazendo imersão, porque entrei no 10 e 1 e Deus me deu os discípulos também, meu querido. Garota, parabéns. Olha aí, ó. Tô vendo você aí, ó, quebrando tudo. Particular que conheci uma mulher através do 10 e 1, nos conectamos e eu vim aqui fazer um transbordo para as mulheres, Pablo. Muito bom, garoto. Olha aí, meu amigo. E aí? E você, lindão, como é que você chama? Eu sou o Thiago, do Rio Grande do Sul, moro na cidade de Camaquã. E aí, você fez o pior? Você tá fazendo o Piorando? Cara, eu tô fazendo nesses últimos 6 meses que eu te acompanho, é diário isso, acompanhando todos os dias, é uma luta diária. Eu não fiz o Piorando no sentido de me inscrever, entende?
Entendi. Mas é um sentido de eu me conectar, eu comigo mesmo e com Deus. E aí, cara, tem uma coisa aqui dentro aqui que eu queria falar pra ti, que é o seguinte. Durante uma live tua no YouTube, aquela de Caldas Novas lá, eu peguei e falei assim pra Deus, eu disse o seguinte: Deus, fala comigo assim como tu fala com o Pablo. E aí eu já fui ressignificando aquilo ali, eu falei assim, Peraí, eu só um sei que talvez o pouquinho. senhor não vai Peraí, só um falar. pouquinho. Segura um pouquinho. Todo mundo tá aí. Aperta esse aviãozinho. Eu vou aqui também, ó. Vamos mandar para 12 pessoas. Manda para 12 pessoas. Tô aqui mandando, ó. Manda para essas 12 pessoas. E aí você volta a falar, que eu quero te ouvir. Vai lá, Tá. garoto. Todo mundo aí, quando mandar pros 12, escreve assim, ó. Transbordei. Quando você Aí, conseguir cara, mandar. eu peguei e falei isso aí e eu fui dormir. E aí eu tive um sonho, cara, que eu vi casas sendo inauguradas, entende? E eu vi pessoas felizes, assim, em frente dessas casas, eu fui dobrando a rua e eu olhei, cara, o que está acontecendo aqui? E eu olhei aquilo ali e eu continuei correndo. Só que aí quando eu vi, eu estava na maratona e eu vi que tinha pessoas vindo na direção contrária, cara. E eu segui o caminho. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu pensei assim, cara, eu não quero saber. Eu vou ir pelo caminho aqui, tá todo mundo contrário, não sei o que é isso aqui. Aí eu me lembro que eu estava chegando numa rua. Aí tinha uma pessoa que me acompanhava, eu falei assim, olha, vamos depressa, senão a gente não vai chegar. E eu peguei, tinha uma rua que passava assim, diante de mim, eu peguei, olhei e falei assim, cara, o que tem aqui? Eu peguei e entrei. Eu falei, eu vou entrar aqui. Nessa rua, quando eu entrei, tinha um barranco, que eu me lembro, e eu entrei ali, já dava de frente para aquela rua que eu estava vindo. E eu peguei, olhei e eu vi umas crianças, acho que duas crianças, numa espécie de barraco, naquele barranco ali. E eu olhei aquilo ali e comecei a agradecer a Deus e abri os arbustos assim, cara. O sol brilhava de uma forma assim, tão grande, de uma forma tão assim, cara, que não refletia o azul do mar no céu, mas brilhava o sol, cara, mas brilhava de uma forma forte. E eu olhei aquilo ali e só sabia agradecer, cara. Eu acordei assim, fiz assim, sabe, Pablo? Eu acordei do nada, assim. E agradeci, eu me levantei durante aquele ato ali, vim para a cozinha da casa aqui agradecer a Deus. É só que eu me lembro. Depois veio outras sucessões de sonhos e sempre sonhos, sabe? E quando eu falei assim, cara, fala comigo hoje. Depois eu conversei com algumas pessoas e disseram, cara, as pessoas estão indo na direção contrária. E tu tem que seguir na direção que tu tem que ir. As pessoas estão vindo contra, tu tem que seguir, cara. Segue. É o que eu sonhei, isso aqui tá aqui dentro que eu tinha que falar, cara. É o Pra ti, eu seguinte, queria falar pra ti, velho. esse é o tempo de acelerar resultado. Esse é um tempo onde vai ter uma força muito grande, né, Pablo, do império contra o reino. Mas o reino já está escrito, né, vai vencer. Então é tempo de acelerar resultados. Você quer acelerar resultados, tem que acelerar seu coração. Então tem muita gente que não tem instrução, mas vai acelerar do mesmo jeito. Tem muita gente que não tem, né, a capacidade, mas o Pablo, Senhor vai dar a potência. E aí a potência é maior que isso. Fala. Pode falar. Tá travando, Keilo, o seu. Tá travando. É o seguinte, tá travando, Keila. A Keila tá com um probleminha de internet aqui. Eu quero saber. Só. Você tem uma pergunta pra fazer pra mim, lindão? Thiago. Ah, Quem tá no 10 e 1, escreve aí, ó. Eu tô no 10 e 1 e eu vou colocar você na tela aqui, rapidão. Paulo, eu fico assim, é uma sensação assim, de uma metanoia total que a gente entra. A gente entra na metanoia o tempo todo. Certo. E você acaba, não sabe o que fazer. O que eu faço? O que eu faço? Eu queria saber o que eu posso fazer. Pega
porcaria do celular aí, cara. Vai, pega e sai falando pra todo mundo isso aí. Sai falando, vai e fala da forma que tem que falar. Eu, às vezes, penso isso. E eu falo, cara, como é que pode um cara que se posiciona, às vezes, dentro de casa, e eu tenho arranjado treta com a minha mulher também, porque eu falei pra ela assim, agora, anteontem, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pegar o meu carro, que tá deteriorando, tá passando por um processo de que eu não tô usando, eu não tenho garagem, tá no tempo, e eu vou vender ele, porque eu vou fazer o pior ano, aí eu falei pra ela, eu vou fazer o pior ano, eu vou me inscrever, eu vou comprar livro, eu vou ler, eu vou abrir meu canal no YouTube e eu quero acessar outras coisas. Aí eu me lembro que ela falou assim, mas eu quero retorno. Se tu me fazer uma festa do jeito que o Pablo fez pra Carol Marçal, eu falei, olha, pode ficar tranquilo, mas eu vou fazer isso. Que eu tento mostrar pra ela também, olha isso aqui, olha ali a Carol Marçal, olha isso aqui. E aí ela, às vezes, fica, que não sei o que, é aquela coisa assim, a pessoa não entende, sabe? Aí tu tenta buscar, olha aqui comigo, olha isso aqui, eu quero que tu olhe. E aí eu fico olhando, cara, tem uma TV aqui, uma Netflix, a pessoa só quer olhar Netflix, fala, cara, não faz sentido, não quero olhar Netflix, não quero ficar sentado naquilo ali. E eu fico num negócio assim, ó, o dia inteiro, cara, me incomoda isso. E eu falei, eu vou fazer o pior ano. Eu vou ter que dar um jeito, eu vou fazer. Porque não adianta ter coisas que me tiram recursos, me tiram a minha mentalidade do lugar, entendeu, Pablo? Sim. E não tá fazendo efeito pra mim. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito de fazer. Não me interessa, eu quero virar o ano já mudando coisas na minha vida que eu não fiz ainda. Entende? Eu queria saber o que tem em relação a isso, entende? Se tu viu alguma coisa que eu tenho que melhorar para poder... Não, você já tomou decisão. Você tomou decisão. Você tem uma energia, a energia não está te fazendo crescer. Você quer canalizar a energia para você crescer. Às vezes a gente tem um carro e às vezes o carro vira o Isaac, né? Um negócio que a gente quer guardar e aquilo às vezes é uma semente para a gente crescer. E tudo depende. É muito bom também ter pressão, igual a sua esposa. É uma mulher sábia, porque ela está colocando pressão e fazendo você entrar numa coisa que também você não vai poder desanimar. Por que você não vai poder desanimar? Porque ela já quer retorno. Assim também é Deus. Deus não investe sem retorno. Ele investe colocando um filho, esperando você de volta. Ele quer alguma coisa de volta. Ponto. E aí, Dani? Já está nos Estados Unidos ou não consegue voltar para lá? Não, eu não consigo voltar. Tô aqui ainda, Pablo. Conta aí pra mim, como é que tá sendo o pior ano? Você tá no pior ano? Tô no pior ano. Foi um presente que eu me dei em janeiro, que era meu aniversário. E eu achava que eu já vivia de tudo, assim, né? Eu achava que Deus já tinha me mostrado tudo. Mas o que eu cresci, o que eu aprendi com a palavra, cada versículo da semana, cada livro, foi muito... Mudou a minha vida, assim, da água para o vinho. Eu acho que existe a Dani antes do pior ano e a Dani depois. As experiências que a gente teve com Deus, acho que os encontros de segunda, tudo, né? O exercício, tudo que o pior ano fez na minha vida foi muito mais do que tudo que a gente pode entender. As pessoas não entendem, quando a gente fala pior ano, as pessoas não entendem como é chegar do reino, né? É chegar do reino, é um corpo que você não consegue mais parar. Eu acho que o Senhor, ele até voltar a ler, que era uma coisa que eu gostava, tinha parado há alguns anos, e essa fome da palavra, essa vontade de aprender cada vez mais, e a gente é 22. É nóis. Estefânia? Stephanie, oi. E aí, garota? Você fala de onde? Meu Deus, eu falo da Praia do Rosa. Onde Santa fica? Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Fica 1 hora de Florianópolis. O que você tá fazendo nessa live, minha? Eu assisto desde o ano passado, do início, na pandemia. E tu me ajudou muito a tomar muitas decisões. Eu sempre quis morar na praia, mas achava que quando eu ficasse mais velha ia fazer isso. E no fim, na pandemia, eu tive coragem, assim, de tanto te ouvir também. E agora eu tô num dilema, eu ainda pensei, né? Se ele me chamar, que pergunta que eu vou fazer? E aí tu me chamou.
E eu tenho a pergunta já que está no meu coração há um tempo. Eu faço jejum, eu oro, busco a Deus. E eu abri mão de muitas coisas, assim, para conhecer mais de Jesus. E, enfim, tem tido uns sonhos muito loucos. Eu sonhei contigo esses dias 2 vezes. Uma das vezes, a gente estava num lugar que tu não divulgou. E no sonho a gente se encontrou e eu descobri o lugar e tu falou, tu ficou com uma cara assim, tipo, meu Deus, não era pra te saber. Eu não, fica tranquilo que eu não vou contar pra ninguém. Foi quando vocês saíram, tu, a Carol, todos os filhos, pra algum lugar muito verde ali. Eu sonhei naqueles dias ali. E aí tu me disse, tá, vamos correr aqui então. E tu começou a correr comigo de mão dada. Só que tu corria tão rápido que a minha perna uma hora saiu do chão e eu mexi o braço assim, quando eu comecei a voar. E eu chorava e voava, e chorava e voava. Que Quando eu te loucura. olhava, você estava dando risada, olhando pra mim. E eu, meu Deus, o que isso quer dizer, né? Eu pensei, eu vou ter que me conectar com alguém que vai me acelerar, que vai fazer eu voar. Pensei que podia ser Uau! isso, né? Aí agora, eu tô numa fase assim, tipo, eu moro aqui. Eu nunca quis morar aqui, porque aqui é meio que um interior, sabe? Então como é que eu vou crescer? A gente tem que ter ambiência, né? Só que Deus me colocou aqui. E eu amo esse lugar, sabe? E eu fico pensando, será que eu tenho que ficar aqui? O Pablo amava o Goiás e foi para Alphaville. E agora, o que eu faço? Eu tô nesse dilema interno. Se Deus quer me usar aqui, ou se eu devo ir para outros lugares, Balneário Camboriú. Ó, você tem que entender uma coisa. O Senhor vai te usar onde você estiver. Sim. Vai usar você aonde você estiver. Me chamou muita atenção esse negócio que você falou no sonho, de sair de mão dada e correr, aí quando você vê, seu pé não tá no chão. Isso é um tempo de vocês aprenderem a decolar, a experimentar novos ares. E se você não for com alguém que entende de voo, você também não decola. Você pode ter um avião, você pode ter combustível, você pode ter tudo, mas se você não andar alguns dias com quem pilota, com quem entende de atmosfera, não entende que entenda de aerodinâmica, de propulsão, você também não decola. O que é o grande problema nosso? Você quer falar oi para todo mundo, Lorenzo? Então, tá carregando. Oi, Lorenzo. Bom dia, cara. É o seguinte, cada um de vocês tem seus sonhos. E o sonho seu tá mostrando assim, ó, é tempo de decolar, é tempo de voar, é tempo de acessar uma nova frequência. O que você tem que fazer? Você tem que pegar vento contrário na decolagem. Aí eu te falo, essa praia para onde você foi, deve ser um lugar belíssimo, assim, seu coração deve te atrair para ir. É um lugar que está fazendo você se esconder e ficar só no conforto, ou é um lugar onde está te desafiando? Tá me desafiando, tá me acelerando. Porque aqui então, eu, assim, ó, se eu te contar uma coisa. Fala. Pode falar. Aqui na Praia do Rosa, muita gente vem, não sei se você já ouviu falar nessa praia, mas muita gente vem pra cá pra fazer festa, pra se enlouquecer. O pessoal fuma muita maconha aqui. E eu acordo às 5 da manhã, vou na academia, faço um monte de coisa, mas eu também já fumei. E eu tô contando isso pra todo mundo que tá assistindo. E eu parei com tudo. Tinha relação sexual de vez em quando, que era muito difícil. Parei também com isso, não quero mais nada. Eu quero viver, tipo assim... Porque que acontece? Uau. Eu tenho tido uns sonhos tão loucos, e quando eu faço isso, me bagunça. Então eu não quero mais. E aí eu tomei uma decisão, só que isso daqui aqui é loucura. As pessoas não entendem por que eu não vou pro rolê, por que eu não fico com ninguém, sabe? Por que não fuma, não bebe? Como assim? Parece um alienado, sabe? Mas não, eu tô crescendo, tô me desenvolvendo. Na verdade, parece uma desalienada, né? Porque você é jovem, você tá na melhor idade da sua vida, você tá num lugar de badalação, você tá em tudo, mas seu coração tá falando, para com isso. Engraçado é que isso aí que você tá falando, você me segue há um tempo, eu nunca falei pra você, para com isso, para com isso, para com isso. Eu tô te falando reino. Seu coração atrai tanto por isso, que é o que você quer, eu preciso governar. Aonde começa o governo? É sobre nós mesmos. E eu acho muito massa você falar isso, porque você deve estar escandalizando um monte de gente. A pessoa falar assim, como assim, mano? O que você tá falando? Esse é o normal. Pois é, nós não somos normais. Nós não somos normais. O reino não é normalidade. O reino é uma palavra que chama radicalidade. Só que a radicalidade, ela tem que apontar para o transbordo. E aí eu te pergunto, isso que você está vivendo, experimentando, você está transbordando, você está conectando em pessoas e pessoas estão ouvindo isso de você, ou você ainda está assim na sua, só no seu processo solitário aí nessa fase? Não, eu posto stories, eu faço algumas coisas no meu Instagram, tô tentando me posicionar de uma forma mais
intencional, porque quem entra no Instagram não sabe exatamente o que eu faço, né? Porque tem muita coisa pessoal, então parece um lifestyle. Mas eu posto coisa de Jesus, eu posto foto na igreja, eu posto foto na academia, só que eu posto foto de biquíni também. Então, não sei, a pessoa às vezes de início se atrai pela aparência, pelo jeito, né, que é divertido e tal, mas depois começa a acompanhar e ver que não é assim. Que eu não sou como a maioria, talvez. E eu também não quero parecer no que eu não sou. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu poderia transbordar melhor, eu podia ser mais intencional, sabe? Você podia não, você vai Enfim, ser. Você não tá fazendo 10 e 1 esse ano, tá fazendo? Tentei começar, e aí chegou uma parte do ano que eu desanimei de tudo e não fiz mais. Aí esse ano agora eu quero começar. Show. É o seguinte, eu vou te dar um desafio. O desafio é o seguinte, você já falou, 100% intencional. Você, no lugar que você está, isso é uma prova só para você estar aí. Você tem que ter um povo, uma causa e um movimento. E você pode ter certeza, depois dessa live, só o que você já falou, várias pessoas vão se conectar a você. Sabe o que eu vejo? Eu vejo você um ministério de restaurar o coração das mulheres, delas entenderem que elas são princesas do Senhor, delas entenderem que elas são amadas pelo Senhor, que elas não precisam de pessoas falando no ouvido delas se elas são bonitas ou não, porque o Senhor fala no coração delas. É um movimento que é assustador, é um movimento de santidade, é um movimento de transbordo. E eu vejo, Senhor, várias mulheres se conectando a você. E você vai falar, mas eu não queria isso, não tem problema. Você foi achada fiel naquilo que o Senhor te chamou. Então, olha que louco. Você se expôs aqui. Esse é um grande movimento. Quando você tem luz, quando existe luz, ela precisa ser exposta. E é interessante que ela vai ridicularizar. E aí, ela sempre vai nos ridicularizar porque a gente tá sempre num conforto. Você acabou de assumir um desconforto, você acabou de assumir uma exposição, entende? Então, essa exposição, você precisa de fazer o quê? Você precisa de pôr as trevas para correr. E aí, várias pessoas vão fazer o quê? Várias pessoas, elas vão... Senta ali, Lorenzo. Várias pessoas vão se conectar a você simplesmente por causa do seu lifestyle. Tem um monte de gente me seguindo, tá entrando um atrás do outro. Sabe o que é isso? O Senhor vai te dar um povo, entendeu? Ele vai te dar um povo e eu falo isso para vocês três que estão aqui, ó. Esse movimento, ele não é meu. Esse movimento é do Senhor. É um movimento de acelerar a transformação de vida. É um movimento de fazer pessoas reinarem. Reinarem a partir da vida. Queria que todos vocês escrevessem assim, ó. Eu vou reinar a partir da vida. É a partir da vida. Então, existem discípulos por todos os lados, moço. A pior coisa que eu achava 10 anos atrás, quando eu comecei a entender um pouco sobre o reino, e depois 8 anos atrás, explodi mesmo de verdade o reino dentro de mim, eu pensava, será que é só eu que entendo isso? Não é possível, eu me sinto tão sozinho. E aí a internet faz o quê? A linguagem que sai conecta com pessoas do mundo inteiro. A Dani veio dos Estados Unidos, né, para um evento nosso e ela não consegue voltar. Eu fiquei sabendo, alguém me contou, eu tava dando risada. Tipo, eu fui pra lá e agora eu tô em crise. Meu sonho era ir pros Estados Unidos, agora eu não dou conta, eu não consigo mais voltar. Eu morei na Austrália há 5 meses e eu voltei traumatizada com o Brasil, porque tudo que eu queria era ter segurança, andar tranquilamente na rua e eu não tinha essa paz aqui. E eu tentei voltar de tudo que é forma e Deus nunca me aprovou, né? Até que um dia eu entendi que era pra ficar. E aí eu pedi mais uma vez uma oração e eu senti assim do Espírito Santo, tá, tu ainda tá nisso? Tudo bem, eu já entendi que não é pra ir. Mas então me ensina a amar o Brasil, porque eu não consigo sentir isso aqui, né? E hoje eu amo o Brasil. Qualquer pessoa que me convidar pra ir pra fora, pode ser o país que for, hoje não tenho vontade, só se for de Deus mesmo. Eu aprendi a amar, as pessoas e consigo ver tranquilamente, assim, uma pessoa que tá precisando, sabe? Uma época eu andava só com homens, eu ia pra balada, usei de tudo já, que tu imagina. E eu andava só com guri, porque as gurias não me acompanhavam, o meu ritmo. Eu saía sexta, sábado, domingo, segunda, não tinha dia. Me perdi por muito tempo. E aí eu mudei. E quando eu mudei por decisão, porque eu amava, era um vício. E hoje eu me conecto muito mais. Me fala uma coisa, qual que é o nome do livro? Qual que é o nome do seu livro? Do meu livro? Eu pensei já em botar Eu Te Entendo, porque eu sei o que a pessoa está passando e sentindo e como é difícil sair dessa bolha, ou a vida que eu escolhi viver. Eu prefiro o primeiro e agora eu quero saber a data. Qual que é a data? A data. É só escrever, né? Às vezes a gente acha que é tão difícil, né? Deixa eu pensar.
Quanto tempo eu preciso para escrever? Dá para mandar um áudio, tu falou também, né? Não precisa fazer escrito. Faz o seguinte, eu não sei por que vocês estão aqui juntas, ó. No seu celular você tá do lado da Dani? No meu você tá. Eu tô em cima. Tô em cima. Tá em cima? No meu você tá. As pessoas estão vendo a Dani do seu lado. Já marca uma live com ela. Marca uma live com ela e já põe pra fora no seu coração esse negócio do Eu Te Entendo. Eu acho que é um livro espetacular, que é ao vivo. Tem 9 mil pessoas que já sabem do seu livro. Produz isso em 2 ou 3 horas. Produz isso em 2 ou 3 horas de live. Entende? Explode isso e põe alguém para escrever. Você não precisa escrever. Se você tivesse no 10 e 1, às vezes você ouve um chamado que eu mandei pra galera. Ó, eu quero ver 300 pessoas escrevendo livro e lançando ao mesmo tempo. Vai ser no dia 22, salvo engano. A gente vai lançar 300 livros ao mesmo tempo. Só que eu sei que tem mais de 1.500 livros que estão sendo lançados desses alunos. Só que eu fiz um desafio. Por que eu te falo isso? Porque tem pessoas que não vão te ver na internet, mas elas vão receber seu livro. E Eu Te Entendo. Isso é tão convidativo. Eu adorei esse nome. Se você não escrever esse livro, eu vou pegar esse título para mim. Só para você saber. Tá. O Eu Te Entendo, a pessoa pega e fala, peraí, você me entende mesmo? Deixa eu ver. Aí a pessoa vai e você vai lá e manda a mensagem que o senhor colocou no seu coração através desse livro. Ó, Vamos fazer um print, fala. sorriam. Vamos fazer um print aí todo mundo. Aí você já fala, garoto. Vai lá. Faz um print aí todo mundo. Ei, obrigada. Vai, garoto, fala. Deixa eu tentar tirar o print aqui de novo, que meu celular, eu tô recém, peguei ele e tô tentando aprender. Vai, todo mundo tá tirando o print. Vai, cadê o sorrisão? Também tirei o meu. Bora. O que você ia falar? Ei, Pablo, aconteceu esses dias, cara, eu tava em casa, eu tinha chegado do trabalho e aí eu moro com a minha mulher faz muito tempo já. E aí aconteceu algo assim, naqueles dias, eu falei assim, cara, vai ter Olimpíadas Generais lá no resort, eu vou ir. E aí eu botei aquilo dentro de mim assim, eu falei, cara, eu vou ir nesse negócio, eu vou ir. Botei aquilo ali assim, vou ir. Aí aconteceu, aí eu vi ali aqueles negócios, o valor da inscrição, eu falei, eu não tinha, eu peguei e fiz assim, cara, mas eu vou ter que dar um jeito de ir, eu vou ir, de qualquer forma eu vou ir. Aconteceu que em menos de 24 horas, aquele valor da inscrição, aí eu falei, conversando com Deus, conversando no trabalho, na metanoia total. Eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de ir. Aí aconteceu o seguinte, eu me conectei assim na forma assim, de falar com Deus da minha forma, a forma como eu falo. Aí a minha mãe me ligou e falou, cara, deu um negócio aqui na rua, aconteceu um tiroteio, não sei o quê. Aí a minha mulher falou assim, não vai lá. Eu falei, não, eu vou ir lá, eu quero ver o que aconteceu, eu quero saber se minha mãe tá bem. Eu cheguei lá na casa dela e aí nós conversando, ela chegou pra mim e deu um valor de R$1.000, era o valor da inscrição. Aí ela me entregou aquele valor e falou assim, olha, toma isso aqui, leva pra ti. Isso aqui eu não quero que fique comigo em casa, porque eu confio só em ti. E leva. A minha cabeça automaticamente já fez o seguinte, ó, eu tenho o valor aqui da inscrição. Aí eu peguei e vim para casa com aquilo e no outro dia eu peguei e estava conversando com ela aqui em casa, aqui, com a minha mulher, eu falei, Mari, eu acho que eu peguei um código. Eu peguei um código, o que eu ia fazer ia estar errado. Porque eu ia estar quebrando o princípio. A minha mãe me deu em forma de confiança. E ela ainda disse para mim ainda, olha, pega o valor se tu precisar para alguma coisa, mas me fala se tu precisar desse valor, quanto que tu pegou. Aí eu pensei automaticamente, eu disse, cara, eu ia quebrar um princípio de confiança daquilo que foi confiado a mim. Eu tentei já conectar a Deus direto e eu pensei o seguinte, cara, Deus está mostrando para mim, o que tu quiser eu vou te dar, mas a forma que vai acontecer não é da forma que tu quer, não é tu que vai decidir, vai ser eu. Você foi? Não fui. Não fui. Me fala uma coisa. O que é o que queima no seu coração como um próximo desafio? Cara, ajudar as pessoas. Ó, porque eu me sinto bem. Ajudar os outros é que a gente quer ter uma situação ideal para começar. Vocês têm que entender que começa do jeito que tá. Tô vendo algumas pessoas perguntando como é que põe aí o Instagram de vocês? Aqui em cima, não sei se aparece de cá ou de cá,
tem o Instagram de todo mundo. Então você clica em cima do nome, tá o meu nome, só que aí vem o do Thiago, depois o da Dani, depois da Stephanie. Você clica em cima e segue eles, tá? É o seguinte, o que eu desafio vocês? Não vivam sem um desafio. A melhor coisa que existe é você fingir que tem uma estabilidade e por fingir que existe a estabilidade, você achar que você encontrou o conforto. Você não vai achar o conforto. Quando você vive nesse fingimento, você vive numa busca de coisa que a sua alma não procura. Tem gente que tá recebendo seguidores. Eu. Tô chegando aqui. Coloca aí o celular no vibrar. Coloca aí. Deixa eu tentar aqui. Então o que acontece? Eu falo para vocês três. É um tempo de percurso. Pablo, o que é um percurso? Um percurso, eu tendo muitos alunos aí na internet, eu vejo que um monte de gente é transformada, mesmo não aluno, mas ouvindo, acordando 4h59 da manhã. Mas eu percebo uma coisa, a maioria para pelo caminho porque elas não sentem que estão juntas umas com as outras. Então, quando eu vejo vocês três, sabe o que eu vejo? Eu vejo um povo gigante seguindo vocês. Não são seguidores de internet, mas são pessoas que têm o mesmo propósito que vocês, que o coração está alinhado com o coração de vocês. Sua câmera está virada, Stephanie. Não sei o que aconteceu com a minha câmera. Você virou, aí. É só desvirar ela. Aí. Então o que acontece? Voltou ou não? Voltou e desvoltou. Agora sim. Aí. Então o que eu falo para vocês três? É chegado um tempo de um novo desafio, de uma nova frequência. O que é a parada que vocês têm que entender? Não foca, tá voltando aí de novo. Acho que você tá apertando um botão aí, sem ver no celular. Olha que voltou. Se você quiser colocar o celular assim no rumo do computador, você não precisa ficar segurando ele também. Tá virado. Mas ele tá aí. vibrando. Entendi. Então é o seguinte. Olha lá, o tanto de gente começou a seguir. Não para de chegar aqui. Então faz o seguinte, é só você virar o celular. Você não tá vendo um feedback, não. Isso. Se ele ficar virando, você vira o celular ao contrário e assiste no notebook. Então esse é um tempo, sabe o que faz uma pessoa conectar com você? Chama propósito. Então você tá mirado num lugar e por estar mirado nesse lugar, pessoas veem você e elas vão se conectando a você no percurso. Então eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês rapidamente. Quando você está no seu propósito, gente vai andar com você. Não tem essa aí de propósito cumprir ele sozinho, eu sozinho no meu propósito. Não existe isso. Isso não é um propósito. Tanto é que o Senhor fala assim, onde tiver 2 ou mais ali, eu estarei. Então, põe isso no seu coração. Você precisa de ter um povo. Isso vai aumentar a velocidade. Isso vai acelerar o resultado. Isso vai ser fundamental. Vai lá, Dani, faz uma pergunta. Vamos direto para a pergunta, eu quero responder vocês. Eu quero propor desafios para vocês. Vamos subir o nível, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, vamos cuidar do espírito, vamos transbordar. O cuidar dos outros não significa parar a sua vida, não. Significa põe pressão na sua vida e transborda com força. Vai lá. Pablo, assim, como entender esse chamado, né? Eu tô aqui, mas eu tenho já uma história nos Estados Unidos, eu tenho um status, tenho um trabalho, tenho tantas coisas, e você abrir mão, assim, para estar aqui, eu não tô entendendo. Você acha que eu vim pro IP, mas eu vim pro PLD, aí me falaram do IP e, tipo, eu não tô conseguindo mais voltar, no sentido que não tem essas pessoas lá perto, e por um tempo eu fiquei muito afastada. Sim. E tenho já acompanhado, né, o 459, tenho vivido coisas lá, e você quer transbordar, e é algo que tá dentro de mim, tipo, parece que eu te conheço até há anos, assim, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Como viver tudo isso, sabendo que eu quero estar fazendo a vontade de Deus, eu quero estar onde... Tem só um pouquinho. O Diogo, corta o microfone um pouquinho que tá com barulho. Cortei. Cortei. A pessoa que estava antes caiu, acho que é pelo sucesso dos seguidores, sei lá o que aconteceu com o celular. E aí eu te coloquei, só fecha o microfone e se deixa o celular parado.
Vê se deixa o celular parado e corta o microfone. Vai lá, Dani. E aí, até numa live, na live de segunda que você falava assim, seja irresponsável, num bom sentido. E aí foi quando eu tomei a atitude de vir. Uhum. E aí, quando eu tomei essa atitude de vir, tá aqui e tá vivendo todo esse transbordo que eu tô tentando entender, assim, mas ao mesmo tempo surge, né, essa coisa, será que eu tô sendo irresponsável? O que tá acontecendo? Mas eu quero estar na palavra dele, eu quero viver o que ele quer para mim. E o que eu posso primeira coisa que eu te falo, onde Dani, eu posso transbordar? Então, imagina que antigamente você precisava de palcos para você brilhar. Hoje você só precisa do celular. E brilhar não significa ser aplaudido pelas pessoas. Brilhar significa deixar a luz comunicar com as trevas. Olha que louco. Luz comunicar com as trevas. Então, luz, ela não tem função quando tem luz. Luz com luz, a gente quer ficar só entre a gente. Mas, na verdade, a gente tem que estar onde estão as trevas. Então, quando eu falo deixar a luz brilhar, não significa um holofote num palco. Significa uma fibra ótica que é ligada no trono. E essa fibra transmite energia aqui para a Terra. Então, nós somos isso. Quando você falou assim, parece que eu te conheço há anos. Sabe o que é isso? É o alinhamento daquilo que o senhor chamou é tão grande que a gente se reconhece na mesma tribo e a gente sabe que a gente se conhece antes da fundação do mundo. É uma parada de alma, de espírito. E o corpo que está se conhecendo agora. Então o corpo olha e fala, nossa, mas eu tenho uma sensação, uma impressão no espírito. Uma impressão. Tem uma pessoa que entrou aqui e falou assim, não sei do que vocês estão falando. Então faz pergunta. Quando você não sabe de alguma coisa, nem adianta afirmar, faça perguntas. Aí alguns entram aqui de curiosos, outros fazem parte desse movimento. E eu falo para vocês, nós fazemos parte do mesmo movimento, é o movimento do reino. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós precisamos crescer de desbloqueio em desbloqueio. Então, o que pode estar acontecendo agora, Dani? Você está vendo uma próxima fase, e essa próxima fase, ela precisa ser destravada. Precisa ser destravada. E é muito simples. Tem que apertar o botão na próxima fase. Tem que dar o próximo passo. Quando você dá seu passo, o senhor dá o dele. Você dá o seu, ele dá o dele. Você dá o seu, ele dá o dele. Entende? Às vezes, você tem que voltar para os Estados Unidos, criar um movimento lá dentro. E aí você fala, não, mas eu quero ficar aqui perto, né? Você veio aqui, você nem veio querendo fazer o IP, né? Você veio por uma coisa, acabou ficando pro IP, e aí foi só piorando, aí você foi só conectando com gente. Mas cadê esse povo? Cadê esse povo lá nos Estados Unidos? Pode acreditar, eles estão lá. Eu vi alguma pessoa criticando o André Valadão, falou assim para ele, um grande amigo meu, um pastor, e aí falaram, é fácil ser missionário nos Estados Unidos, eu queria ver ser missionário na África. Eu vou te contar, a gente tem trabalho missiológico na África, é muito mais fácil na África do que nos Estados Unidos. Uhum. Na África as pessoas não têm nada, a maior parte delas. Então o que eles querem? Eles querem o Senhor. E aí, mano? Eles querem o Senhor. E aí o que acontece? Quando... Fala oi aí pra turma. Vai falar não? Bom dia. Então, Lindo. lá nos Estados Unidos é mais difícil porque eles têm tudo. Então, quando você tem tudo, você não quer saber de nada. E quando você não tem nada, você quer saber do tudo, que é o Senhor. Olha que coisa. Então, tem o tudo de coisa e tem o tudo que é de energia, que é o Senhor. E aí é interessante. É muito mais difícil nos Estados Unidos. Muito. Então, eu quero que você tenha discernimento disso. O Senhor te colocou nessa terra. É mais difícil nessa terra. Então, a gente é um povo muito hospitaleiro, muito convidativo. É muito simples aqui você falar disso. Nos Estados Unidos é mais difícil. O americano, ele não tem um coração aberto para isso. Quando vem uma prosperidade, vem também frieza com a prosperidade. Então, por isso que a pessoa tem que aquecer o coração todos os dias. E é engraçado que sempre alguém que não está fazendo nada vai criticar quem foi para a África, quem ficou no Brasil, quem vai para os Estados Unidos. Mas quem está no governo, ele faz o quê? É apoiar as pessoas que estão, cada um seguindo o seu chamado. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, não deixe o desejo de ficar aqui ser maior do que o desejo de cumprir.
Porque o Senhor vai te dar um povo, o Senhor vai te conectar em pessoas. Ponto. Sacou? Só que vai ser no caminho, ele não vai pôr todas as pessoas que você precisa do nada. Não vai ser assim. Fala, garoto, qual que é a sua pergunta, Thiago? Pablo, como isso vem acontecendo comigo, muito assim, de sonhos, eu gostaria de saber por que Deus geralmente fala por sonhos com a pessoa. É diferente dele falar contigo. Tu é um cara que anda há muito tempo, tá com o coração mais reto, mais justo, mais alinhado. E com pessoas vai ser por sonho, eu sei que vai ser de forma diferente, entende? Por que acontece dessa forma, geralmente? Seguinte, o Senhor ele fala através de sonhos com a pessoa quando ela não ouve acordada. Então, quando tem muitas vozes, quando ela fica muito tribulada, quando ela vive angustiada, ansiosa, preocupada, aí na hora que ela entra no descanso, o Senhor vai e mostra para ela. Então, eu posso falar para vocês, dificilmente o Senhor fala comigo através de sonhos. Eu entendi o que é essa parada de estar online, de estar conectado. Eu só entendi, não foi por causa de religião, não. Foi por causa da internet. Eu falei, cara, por que a gente trata a amizade com o Senhor como se fosse uma ligação de ficha de interurbano, igual era do telefone público? Tem que ser correndo, tem que ficar parado? Não, tem que ser online. Eu estou conectado com ele. E ele vai falar com você o tempo todo. E quando ele não falar, ele também está falando. Ele está falando, eu estou com você, pode ir. Quando o Senhor não está falando, eis que te digo, ele está falando também. Ele está dando um sinal. O sinal é verde. Continua. Isso é muito forte. Fala aí, seu sertanejo, seu lutador. O que você está fazendo nessa hora sem camisa, meu filho? Tá um calor danado aqui, Titia. Eu falo uma coisa pra minha esposa que ela dá risada. Eu falo, o mundo no qual eu vivi, que é a luta, não foi capaz de me acordar às 4h59 da manhã e o Titi foi, cara. O meu treino, antigamente, ele era às 8 da manhã. E na época eu não conseguia ir treinar, cara, porque eu nunca fui de acordar cedo. Os outros cortam o microfone, por favor. Tá dando eu nunca. Baixa isso. Vocês estão. Tem alguém de computador aí, eu acho que é você, o sertanejo. O meu, Tira aí. Melhorou? Melhorou. E eu nunca fui de acordar cedo, né, Titi? Amanhã mudou por minha causa, cara, porque eu faltava muito no treino. Os caras falaram, cara, o Romário nunca vem treinar, porque 8 horas da manhã é muito cedo. E é engraçado, né, porque hoje eu sinto um chamado muito grande e eu vou falar uma coisa pra você que você acha que talvez você vai ficar um pouco bravo comigo, quando você fala que a gente não pode, que você não faz nada pelas pessoas, que a gente tem que ter uma conexão direta com Deus. Eu discordo um pouco, você sabe por quê? Eu acho que as pessoas, quando elas olham a conexão que você tem com Deus, elas têm em você um espelho muito grande. E elas querem ter essa conexão que você tem com Deus. E por isso que eu falo, e eu tento tocar o coração das pessoas, e eu falo, cara, já que você não tem essa conexão com Deus, que você não consegue ter essa conexão, segue esse cara aqui, cara. Segue esse cara, porque ele vai mostrar pra você que tudo que ele tem vem através do reino de Deus. E se você seguir esse cara, você vai ver que quando você transborda a palavra de Deus aqui na terra, Deus te devolve em dobro. E o que você tem feito na minha vida, acho que na vida da minha família, foi algo muito grande, cara. E eu sou muito grato a você. Eu me aposentei, eu já te contei isso, eu me aposentei com 30 anos de idade, no auge da minha carreira. E quando eu me aposentei lá no UFC, eu estava no UFC de Singapura, num dos maiores eventos que eu já lutei na minha vida. Num lugar incrível. E quando eu saí dessa luta, quando eu cheguei no hotel, eu cheguei pro meu treinador e falei, cara, eu acho que é a hora de eu parar. E ele olhou pra minha cara e falou, cara, como assim é hora de você parar? Você construiu uma carreira linda, você está no maior evento que todos gostariam de estar, e por que você está falando que é hora de parar? Eu senti no meu coração uma paz muito grande. Eu entrei no banheiro, comecei a chorar muito, e eu perguntei para Deus, na verdade a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a Deus. Eu cheguei e falei, cara, me perdoe por estar desperdiçando esse meu talento que você me deu, mas eu não consigo mais. E nesse momento parece que Deus me abraçou tão forte assim, cara. Eu senti uma paz espiritual tão grande. Uau. E ele falou, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem.
Eu sei que você sempre levou a palavra de Deus. Eu sempre, quando eu terminei as minhas batalhas, independente da derrota ou da vitória, eu sempre honrei muito a Deus depois. E sempre coloquei os resultados nas mãos dele. E depois desse abraço que ele me deu, que eu senti que um abraço foi o abraço mais quente da minha vida, foi um abraço espiritual muito grande, ele me deu uma tranquilidade. E ali eu senti que realmente eu tinha o apoio total dele. E ele falou, você vai usar a minha palavra agora em outras esferas. Não vai ser no mundo das lutas, mas vai ser no mundo das lutas. A gente acha que a luta em si é ali dentro do octógono, mas a gente vive uma luta eterna todos os dias aqui na Terra. E você foi essa pessoa que me conectou aí com esse propósito. Glória a Deus. Tem gente preocupada que você está sem camisa, vocês têm que ficar preocupados com o coração de vocês. Vocês não têm vestes espirituais. Tá? Mas tem gente mesmo? Eu não vi aqui. Fica preocupado. É as pessoas que olham para os detalhes que não fazem o mínimo sentido, entendeu? Rapaz. Eu acho que tem gente também que não dá conta de fazer o corpo ficar bonito, também fica chateado de te ver sem camisa. Tem gente que não vê que você é casado e fica aí com tentação. Você tem que entender que... Hein, Pablo? Esses dias eu tava meditando e aí eu tava pensando assim, cara, corta o seu microfone, cara me representa. Por favor. Aí eu pensei assim, esse cara me representa alguma coisa, cara. Eu tentei buscar no fundo, assim, sabe, o que era. Eu falei, cara, meu irmão mais velho, meu irmão mesmo, eu tenho um irmão mais velho, ele sempre me deu muito conselho, entende? E é um cara que eu admiro pra caramba, pai de 3 filhos, casado, passou por diversas dificuldades. E aí eu me lembro de um sonho que eu tive, eu falei, cara, dei um abraço forte em você. Eu falei assim, cara, um abraço. Aí eu me acordei e eu falei assim, cara, é um abraço de irmão aqui. Eu fiquei meditando sobre aquilo. Cara, eu me encontrei com o Pablo ali, eu dei um abraço de irmão. E aí você começa a ressignificar um monte de coisa. Eu falei, cara, eu nasci, me criei numa rua, o número da casa é 459. Eu tenho que me acordar às 4h59. As coisas começam assim. Aí eu me lembro que eu tava na casa da minha mãe, tudo em questão de sonho, cara. Aí eu me lembro que passou assim o Blackbird, eu tava olhando você com o seu helicóptero lá e eu sonhei isso aí. Aí passou você com o Blackbird, eu falei, não, eu tenho que sair pra fora, eu tenho que sair. Tinha uma águia desenhada no Blackbird, um negócio muito louco. Aí você parou assim, e aí tu tava fora dos esqui, cara. Tu tava fora dos esqui, assim, em posição de general, sabe, de óculos, assim, não, para aqui. Vamos catar esse cara aqui, eu quero ver qual é que é dele. Vamos catar ele. Aí tava você e o Marcos Paulo. E aí tu pegou e falou assim, tem coragem? Eu tenho. Aí tu me propôs um desafio, tu vai pular aqui no esqui. Pra entrar nesse helicóptero. Tu vai entrar nesse helicóptero aqui. E aí eu falei, não, eu tenho. E aí eu peguei e pulei. Marcos Paulo, tu cata ele. Aí eu peguei e pulei. E aí eu me lembro que eu entrei pra dentro do helicóptero e aí tu falou assim, tá, e aí? Quando que foi a virada de chave? Ajuda ele lá, Paulo. Quando tu perguntou isso aí, quando foi a virada de chave, eu me acordei e me lembrei do primeiro sonho que eu tive, esse que eu contei, entende? Mas é um negócio muito louco, cara. Porque eu comecei a receber 459, comecei a fazer até numerologia, porque tu entra na metanoia, né? E aí eu fiquei assim, cara, é uma loucura, porque tu começa a conectar, acordar. Hoje de manhã foi meu primeiro banho gelado. Eu me acordei às 4h17, tomei meu primeiro banho gelado, fui do morno pro gelado aos pouquinhos, falei, não, tá muito pouco, aumentei um pouquinho mais, assim, pra deixar gelado mais ainda. E tomei meu banho gelado, a minha mulher aqui tá dizendo que eu dei um grito, mas eu acho que não. Eu acho que não. E eu tomei eu acho que não gritei pra não acordar ela, né? E aí, cara, eu tomei meu primeiro banho gelado, falei, hoje eu tô fazendo outra coisa diferente, eu vou fazer outra coisa diferente, eu vou estender a roupa no varal ali pra ela, já pra não ter problema depois, fiz tudo que eu podia fazer e já tô seguindo o caminho aí do dia já. Ó, tem uma pessoa aí que não para de falar assim, ó, põe a camisa, põe a camisa. Ô, você é livre, não põe a camisa. Inclusive, em homenagem ao meu amigo, eu também vou tirar a minha. É o seguinte, vocês têm que entender que vocês não mandam quem é livre. Vocês têm que entender isso. Quero que vocês ponham na sua cabeça o seguinte, para de controlar os outros, já chega dessa geração do controle. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, entende? E aí a pessoa fica fazendo o quê? Põe isso aí, põe isso. Não vai pôr, entende?
A pessoa, ela faz o que ela quer. O Senhor te chamou para você fazer aquilo que está no seu coração. Só lembra de uma coisa, dá fruto. Camiseta não é fruto, não. Então, esse aqui é homenagem a você, que ficou dando ordem para alguém pôr camiseta. Então, aí só vai piorando, porque não vai fazer do jeito que você quer. Vocês têm que entender que o jeito que vocês querem está ligado com o conforto emocional de vocês e a fraqueza de vocês e coisas que vocês não conseguem governar. Então, não é da sua conta. Ponto. Então, seria mais bonitinho ele com camisa? Talvez. Mas isso é tão acessório e você não entende a mensagem que está sendo falada porque você fica preso a coisas superficiais. Uma camisa é superficial. Você consegue ler o coração dele? Você consegue ler o coração da pessoa? Você não consegue. Então, aqui, solidariamente, eu estou junto com você também na minha primeira live do Instagram, uma hora dessa, sem camisa, tá? Mas para te falar uma coisa, para de olhar para a camisa ou camiseta de alguém, olha pro coração. Quando você entender o que tá fluindo, aí você vai parar de dar regra pros outros. Ponto. Alguém fala para mim, Pablo, você é muito exibido. Eu posso fazer o quê se a luz habita em mim? Aonde que a luz vai se esconder? Ela não esconde lugar nenhum. Então, quando você é um religioso, você quer ter ciúme de alguém. Quer ter ciúme das pessoas, quer ter ciúme da palavra, quer ter ciúme do Deus vivo. Amigo, se você é amigo dele, você quer que todo mundo também seja. Já chega. Eu vou encerrar, que eu vou encontrar com a turma agora em BH. E eu vou decolar daqui a pouquinho. E eu quero falar para vocês o seguinte. É chegado o tempo de vocês começarem um governo. A governar a si mesmos. A cuidar da vida de vocês. A se conectar nas coisas que vocês foram chamados para fazer. E se você de fato alinhar nisso, pessoas vão conectando com você. Escreve todo mundo assim, ó. Eu amo a liberdade. A liberdade assusta quem é alienador. A liberdade assusta quem é quadrado. A liberdade assusta quem está dentro de uma caixa. Para de olhar as pessoas pelos seus comportamentos e olha o que é a essência que elas carregam. Quando você começar a olhar isso, bum, acabou a conversa. Eu vou fazer essas lives aqui todos os dias agora. Todos os dias. E eu quero conhecer vocês. Eu acho, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Tiago Silva. Eu vou te falar uma coisa, garoto. Eu vejo seu coração simples, seu coração puro, seu coração agradável diante de Deus. Eu só acho que você está sonhando demais. Quem sonha demais está vivendo dormindo, entende? Chegou a hora de você tirar esse sonho daí de dentro da sua cabeça e trazer ele para o mundo real. Então quem sonha demais, idealiza demais, gasta energia demais. Então eu vejo seu coração, ele é um coração agradável diante de Deus. Só que você precisa pegar o que está no seu coração e deixar o mundo ver, colocar isso para fora. Ô Dani, eu sei que você quer muito, muito ficar aqui no Brasil e é o oposto do que você sempre desejou, né, quando você estava aqui, porque você queria a América. Só que o Senhor te chamou para o mais difícil. O Senhor está te treinando e te preparando para você, onde você chegar, você entender que você é um general e o Senhor vai conectar você em pessoas lá nos Estados Unidos. Eu quero que você siga em paz. E no tempo, vai ter um tempo bem próximo que o Senhor vai falar. O próximo ponto de parada é esse. E aí você vai saber que por cumprir essa fase, ele libera o próximo. Fique em paz. O sertanejo. Eu fiquei assustado de ver um vídeo seu, você pregando a palavra. Eu quero te falar. Você vai ensinar as pessoas a lutarem. E essa luta é contra o pecado, contra a carne, contra a injustiça, contra o inferno. Então que se levantem os lutadores. O Senhor te colocou no topo do maior evento de luta do mundo, que é o UFC. Você aposentou com 30, né? 30 anos. 30 anos. E interessante, né? Jesus aposentou da religiosidade também aos 30, né? Ele que era judeu. Continua sendo judeu, mas ele saiu do sistema. Então você saiu pega essa palavra. Você saiu do sistema de luta para levantar lutadores. Aqueles que dão sangue, aqueles que dão suor, aqueles que dão as lágrimas e as gorduras, tudo pelo reino, entende? Não é tempo de ficar mais parado. Eu sei que um monte de gente vai falar, mano, nada a ver essas ideias suas, você tem uma imagem de lutador. Continua lutando. Luta para fazer as pessoas governarem nas suas casas, luta pelo casamento, faz com que as pessoas olhem para a sua casa e desejem ter isso na casa delas. Luta para a palavra escoar, né? Igual quando a gente colhe trigo, quando a gente colhe soja, quando a gente colhe milho, o grande desafio depois da colheita é não perder a colheita. Então a gente precisa de escoar a palavra. Então eu quero falar para vocês três, esse é um tempo.
Esse é um Uau. tempo. E eu falo para vocês, esse é o tempo da gente andar junto por um tempo. Depois que você ativa completamente aquilo que você foi chamado, o Senhor vai conectando pessoas, você entende que o tempo muda. O tempo é você numa frente e pessoas entrando nessa colheita junto com você. E aí a gente vai explodindo a colheita, vai explodindo o reino em todos os cantos da terra, entendeu? Então eu quero só falar uma coisa para todo mundo que tá aqui. Absolutamente. É tempo de andar junto. Eu quero que vocês escrevam isso. Tempo de andar junto. Pablo, andar junto que jeito? Aponta numa direção e aplica toda a sua alma nisso, todo o seu espírito nisso, todo o seu corpo, todos os seus bens, a sua família, aplica as suas crenças, aplica os seus fatos, aplica os seus resultados. Não deixa nada de fora. Coloca tudo que você puder nessa direção. E ponto final. Eu poderia passar mais tempo com vocês, mas eu, de verdade, eu tenho que decolar agora. Tem um compromisso lá em BH. Vamos tirar um print nós três aqui? Tira um print aí, me marca e escreve assim, ó, me chama amanhã, Titi. Então, tirando um print aqui agora, escreve aí, me chama amanhã. Última palavra de vocês, no máximo uma frase. Vai lá, rapidão. Quem começa? Pode ser você que perguntou. Titi, na verdade não é a última frase, é só agradecer pelo que você tem feito por nós, não só por nós, como milhares e milhares de pessoas. Eu acho que você tem desbloqueado coisas que a vida não consegue desbloquear e através da palavra, da sua palavra que Deus colocou no seu coração, você tem feito algo gigantesco aqui na Terra. Amém. E é isso, e que a gente possa pegar essas palavras suas e transbordar aqui no reino de Deus. Amém. Vai lá, Dan. Que primeiro agradecer por tudo, pelo transbordo, e eu acho que a melhor forma de agradecer que você fala, né, é a gente estar transbordando, é a gente estar fazendo, e Deus tem me impulsionado muito. Estou fazendo o curso Preço do Silêncio para as pessoas não terem medo de parar de falar, de transbordar. Então, façam aquilo que queima no seu coração, porque eu fiquei muito tempo calada e entendi qual era o meu bloqueio. E, Pablo, eu queria muito trabalhar no IP. Será que é possível? Eu vou embora dia Fala 18. com o Thiago. Vou falar com ele aqui. Tá. Fala para mudar o helicóptero para 7h45, tá? Que eu vou tomar café com os meninos aqui. Pede para mudar para 7h45 e avisa os pilotos do jato também. Fechou, Dani. Fala com ele aí. Acho que vai ser possível sim, tá? Ô garotão, que vai parar de sonhar e vai fazer agora? Qual que é a última frase? Eu quero agradecer e dizer a todas as pessoas que estão ouvindo e em qualquer canto que elas estiverem, que elas se conectem com Deus e comecem a meditar todos os dias, chamar Ele, não se sintam intimidados por alguma coisa, ou bloqueio, ou necessidade de aprovação. Eu, durante algum tempo, fiquei muito com essas questões na minha cabeça e eu vejo que esse dia de hoje, essa manhã, é para renovar aquilo que eu já acreditava. Show. E eu quero que elas acreditem em si e olhem para dentro de si como luz, como esperança e transborde na vida de outras pessoas. Ó, você que quer participar, eu vou chamar muitas pessoas aqui, já mentaliza. Eu vou postar aqui agora, acho que já está postado, comenta lá, eu vou olhar alguns comentários de vocês, vou printar algumas pessoas que na hora que tiver na live eu chamo elas. Então, comenta lá, marca pessoas. Esse é um movimento que não é meu, nem é nosso, dos que estão aqui na tela. É de nós com o Senhor, então um movimento maior que a gente. Às vezes você não entende isso, mas tudo bem, só faz o que eu estou te falando, que você já está contribuindo com outros, a gente está transbordando, fechou? Vamos terminar com o boot agora, bora fazer o boot? Vamos fazer o boot. Um beijão para todos vocês que estão aqui na tela. Eu vou só remover aqui vocês. E a gente tá junto só até depois do fim, tá? Depois do fim a gente vê esse negócio. Vamos fazer o boot aqui, eu já vou sair também. Fecha os olhos aí onde você tá. Respira bem fundo 3 vezes. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Ele sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Me ensina a viver só o hoje.
Me ensina, ó Deus, a ouvir a sua doce voz, mais uma vez. Eu renovo nessa manhã a minha identidade, eu renovo meu propósito e tudo aquilo que não faz sentido naquilo que o Senhor me chamou. Por favor, me ajude a tirar da minha vida, ou então, por favor, tire. Que no dia de hoje eu possa ser uma luz assustadora no meio das trevas. Que eu possa ser um raio. Que eu possa ser a faísca dessa geração. Mas, por favor, Deus, levante os generais que são do reino. Levante, ó Deus, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo para trazer vida, para trazer luz, para trazer paz, para trazer prosperidade, para trazer transbordo, para trazer o reino aqui na terra. Eu visualizo agora pessoas se destravando, saindo da solidão. Eu visualizo agora pessoas saindo da timidez. Eu visualizo agora você que está me ouvindo aí, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alto. Eu visualizo você parando de dar desculpa, parando de andar com essa culpa e eu visualizo você na liberdade. Fala assim com a sua boca, eu sou a liberdade. Conecta agora, né, uma nova frequência onde o Senhor está te colocando. Ele vai te dar uma nova posição. Ele vai te dar novas ideias, novas pessoas, novas ações, novos resultados. Isso vai ser assustador. Já começa a sentir seu coração acelerando pelos novos resultados, a subida da sua frequência pessoal. Isso é muito bom. Fala assim, isso é muito bom. O que é muito bom? É quando o Senhor está com você. Quando o Senhor está com você e a imagem dele está resplandecendo. Isso é muito bom. Não é sobre as conquistas, não é sobre as aquisições, mas é sobre o resplandecer da glória dele. Então, realmente, isso é muito bom. Respira bem fundo. Fala com a sua boca assim, ó, só hoje. Esfrega suas mãos para aquecer seu cérebro. Abre o sorriso. E fala assim, ó, eu vou tocar o terror na terra. É só isso. Só hoje. Não precisa ser para amanhã, não. Faz só hoje. E ponto final. Escreve aí todo mundo assim, ó, eu sou a liberdade. Eu sou a liberdade. E o maior remédio que a humanidade precisa é a liberdade. Você tem que entender que quando você é livre, você sai curando todo mundo sem fazer nada. Nada. Não precisa fazer absolutamente nada. Então põe isso no seu coração. Se você é a liberdade, você é o remédio da humanidade. E ponto final. Quando você entende isso, você fala, eu não vou voltar atrás nisso. Porque eu sou o remédio. E você pode andar em aonde for, no país que for, no lugar que for. Você vai ver que tem gente precisando de você como remédio. Você vai ver que tem gente absolutamente precisando de você como remédio. Então, não abra mão. Porque depois que você é o remédio da pessoa e ela se cura de alguma coisa como alienação, você vira o alimento dela. Provisório. Depois que você para de ser o alimento de uma pessoa, você vai virar a diversão dessa pessoa. Depois você vai entender que você está pleno, aí você vai embora e toca o terror na terra. Lembra disso? Entra na última postagem e comenta lá, eu sou a liberdade, tamo junto, até depois do fim, solta um código lá que você pegou. E se sinta amado. Primeiro pelo Senhor, se sinta amado por mim, que eu estou investindo tempo aqui desde as 4h59 da manhã. E eu sei que esse tempo não vai voltar vazio. Pessoas vão ser tocadas pela sua vida. A minha já está fazendo uma coisa bem legal, mas a sua vai fazer obras maiores, vai ser muito mais forte. Tá bom? Beijão no seu coração. Vai cuidar da sua vida. É nóis.